Boa noite a todas e todos. Sejam sempre muito bem-vindas e bem-vindos ao canal Espelho d'Água Produções Oficial. Eu sou a Crica Pujol e esse é o Bora Prosear. Nessa noite eu vou conversar com uma pessoa super especial da cidade de Vassouras, que tem muita história boa para contar. Antes de chamá-la, eu vou dar aqueles informes básicos e lembrar que o Bora Prosear é realizado através do edital Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Quem está chegando pela primeira vez no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, se achar bacana, de curtir, de deixar seus comentários em toda a nossa programação cultural aqui e, se puder, divulgar para os amigos, para os colegas, para os parceiros, para os inimigos, para o mundo, né? Cultura é para ser compartilhada e é esse o nosso objetivo aqui no Espelho d'Água Produções. Nessa noite friazinha, eu aqui no Rio de Janeiro, e essa pessoinha lá em Vassouras, morrendo de frio. Vamos, então, aqui começar o nosso bate-papo. Nessa noite, eu converso com Célia Moreira, que é gestora cultural, coordena, gerencia, lidera um programa super bacana de música, e a gente vai conversar sobre isso e um monte de outras coisas. Como será gerenciar um projeto numa cidade pequena como Vassouras e como é fazer arte e cultura no interior do Rio de Janeiro? Celinha, bora prosear? Olá, boa noite. Bora prosear. Seja bem-vinda. Essa noite vai ser de boa prosa e, para começar, eu gostaria que você contasse para nós todos aqui da onde você veio, para onde você vai, aonde você está, como é a sua história. Conta um pouquinho para a gente. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Então, na verdade, caí de paraquedas assim nisso. O meu marido, que a vida inteira foi envolvido com música, desde pequenininho, a família inteira, o avô, o bisavô, o pai, os irmãos, todo mundo sempre foi, a família dele toda sempre foi muito envolvida com música. E aí, esse tempo todo de quando a gente namorava lá, há muito tempo atrás, Ah, no século passado. lá no século passado, estava sempre com um conjunto aqui, uma banda ali, alguma coisa, mas da família toda lá dele, o único que foi se profissionalizar mesmo, que foi estudar música, foi ele. Foi para o Rio, Vassouras não tem uma faculdade de música, ele teve que sair daqui para o Rio. E em 1981, eles se juntaram lá, a família, os amigos, e criaram uma instituição para manter uma banda de música. O objetivo era tocar na praça, no coreto, aquela banda de música de interior mesmo. A gente tinha 1 ano de casado nessa época. E durante muito tempo isso funcionou, eles se juntavam no final de semana, ensaiavam às vezes à noite e tocavam lá no coreto, nas cidades vizinhas. Até que as pessoas foram envelhecendo, e aí era muito legal, porque aí nessa banda tinha médico, tinha contador, tinha pedreiro, tinha tudo que você pode imaginar. Que As pessoas legal! foram envelhecendo, alguns foram morrendo, e o Cláudio ficou muito apavorado de acabar isso, né? Então ele começou a montar uma cantata de Natal. Todo ano ele juntava as crianças da escola pública, na época era uma fita cassete, ele gravava, entregava para as professoras, elas faziam alguns ensaios, né? E depois, uma vez por semana, ele juntava aquela criançada toda e fazia uma cantata de Natal. A gente fez isso assim uns 3, 4 anos, e a gente começou. E aí eu ajudava, né? Eu ia ajudar, porque era muita criança, não sei o quê, ele era sozinho. E a gente começou a observar que as crianças voltavam nos anos seguintes e traziam outras crianças. E aí ele falou: acho que eu vou ensinar música para essa garotada, porque é a maneira de não deixar
essa instituição morrer e essa coisa de música acabar por aqui. E aí ele começou, em 2000 a gente começou o PIN, era só ele de professor, os nossos filhos que estudaram música a vida inteira, né? Estuda português, matemática, geografia, inglês, música, o que você vai fazer com ela é problema seu, mas vai estudar música. Então, eram os únicos professores que a gente tinha, e durante muito tempo, assim, funcionou, né? A gente, na marra, teve que criar um projeto chamado Multiplicadores, porque senão você não dá conta de atender a todos os alunos que aparecem, né? Então, você tem 4, 5 aulas, na época você já multiplicava isso com quem estava começando. E aí, de repente, a coisa começou a crescer muito, a tomar uma proporção muito grande, que eu falei, não dou conta mais. E aí, eu digo que eu sou a única normal da família, todo mundo é músico, o Cláudio é músico, os nossos filhos são músicos, e eu falei, tem que ter uma pessoa normal aqui, alguém para coordenar isso, para administrar, e para dar conta, porque as crianças que iam chegando, os interessados, né, os adolescentes, eles chegavam e claro que a princípio eles querem estudar música, só que quando eles chegam lá, não é só isso que eles querem, eles começaram a demandar outras coisas e o PIN foi abrindo para outras linguagens, e aí eu falei, bom, ou eu vou estudar, ou eu não vou dar conta de ir. E aí eu fui fazer a administração com esse objetivo. Então, a administração vem depois. Vem depois de uma demanda, assim, do meu trabalho no PIN. Né? Porque chega uma hora que você não dá conta, né? Aí eu falei, não, agora está emperrado isso aqui, eu vou ter que dar um jeito. E aí eu resolvi estudar com esse objetivo e foi muito bom. Abriu o horizonte também, nossa, né? Você vai passando por outro caminho, né? Pois é, e aí... Vai profissionalizando também, né? O projeto vai tomando um outro corpo. Vai, e você vai começando a entender, começa a entender melhor, não é? As coisas e ter mais facilidade para resolver, para buscar parcerias, para, né, participar de editais, fazer projetos, essas coisas, né? Me diz só uma coisinha, o PIN ele atende só as crianças e adolescentes de Vassouras ou de toda a região e para além? A gente atende de toda a região, de Vassouras, cidades vizinhas. A gente tem alunos da Baixada Fluminense que vêm aqui fazer aula com a gente. Olha, gente, mas como que eles fazem? Então, aí é um período especial para eles? Algumas vezes, quando a gente consegue algum edital que a gente consiga recurso para isso, eles recebem uma bolsa auxílio, e aí, com esse dinheiro, eles custeiam passagem e alimentação. E aí, para poder vir fazer aula aqui. Agora, nesse momento, a gente tem uma aluna que vem da Baixada, porque ela morava em Vassouras, e aí, começo de 2019, ela mudou para o Rio, aí ficava vindo de vez em quando. Com a pandemia, começou a fazer aula à distância, porque todo mundo ficou fazendo aula à distância. E aí agora ela continua, ela vem algumas vezes, uma vez por mês, assim, ela vem para participar das atividades presenciais. Mas a gente tem alunos de Miguel Pereira, de Barra do Piraí, de Sacra Família. Toda a região. Toda a região. Muito bom. E aí, independente de edital, né? Porque eles estão mais perto, né? Independente de edital. Quando a gente pode... Conta um pouquinho para a gente como é que funciona o programa. A gente atende alunos de 3 anos em diante, não tem idade limite. A gente teve uma aluna que faleceu em 2017 com 97 anos, estudando violoncelo. Olha que delícia! Então, assim, 3 anos, porque a gente ainda não dá conta de... Na verdade, a nossa vontade é começar bem antes disso, mas a gente não tem ainda a perna para isso, né? Então, a partir de 3 anos, pode se matricular.
90% dos nossos alunos são de escola pública, mas os de escola particular também tem vaga garantida, se tiver interesse, é só se matricular. É totalmente gratuito, ninguém paga nada para participar Olha só que disso. bacana. Algumas vezes a gente faz umas parcerias, tipo, a gente agora está com uma professora de dança, yoga, palhaçaria, e aí partiu dela, sério, eu vou fazer uma proposta. Eu quero fazer aula de violino, e em troca eu vou fazer uma oficina de dança, de palhaçaria. Ah, que legal. Então, assim, existem essas trocas também, Uhum. que é muito legal, Isso é né? maravilhoso, maravilhoso. Pois é. Aponta uma outra direção para o mundo, né? É isso, e também atende uma demanda da Pinzada, que nem todo mundo que vai para lá, chega um determinado momento, ele não é música que ele quer estar envolvido com a arte de alguma maneira, mas não necessariamente com a música. Então, você Uhum. tem outras possibilidades, né? Às vezes parte deles, e aí dessa vez foi muito legal, assim, a iniciativa dessa professora, porque a garotada adorou, assim. E Ai, também sem limite de idade. Quem quiser pode ir lá e participar. O PIN hoje é uma escola de arte em Vassouras? Então, o PIN hoje é um centro Um cultural. centro cultural. A gente ocupa um espaço que pertence ao Estado. A gente está numa fase assim de conversa, quer dizer, conversa não, a gente já está num processo, já existe um processo na Secretaria de Estado de Cultura. A gente ocupa um casarão tombado, o Solar Barão de Maçambará. Que é lindo. É lindo, maravilhoso. E aí a gente fala que assim, alguém tem que ser responsável por aquele espaço. Ele ficou fechado durante 5 anos, estragou muita coisa, a gente está tendo uma dificuldade grande, né, de conseguir manter, de conseguir colocar no lugar e tal. Então, assim, tem que ter uma pessoa, uma instituição que seja responsável por aquele espaço. Mas a gente entende que ele pertence à comunidade, né? Ele é público. Então, todo mundo que tem uma iniciativa que, de alguma maneira, vai beneficiar a comunidade, o espaço está aberto. Então, hoje lá funciona capoeira, tem essa oficina de dança, tem biblioteca. Quando chega uma determinada data, a nossa orientadora pedagógica, Jane, organiza um pré-ENEM, professores voluntários se juntam, vão lá, juntam a molecada da escola pública e faz um intensivão de preparação para a prova do Enem. Todo mundo. Reunião de professor, greve, está aberto o Tudo ali. espaço. Tudo que você quiser, desde que a comunidade seja beneficiada, está aberto o espaço. É E o aí espaço da cidade, né? Da é isso. população. E aí, nesse espaço, ele tem uma parte, a construção original, né, que é tombada. E como a Universidade de Vassouras ocupou durante muitos anos esse prédio, ela construiu uma parte nova para atender lá a demanda. Funcionou mestrado ali, algumas disciplinas da universidade também e tal. E aí tem uma parte que você não tem essa limitação de não poder fazer as coisas, né? E tem também aquela coisa de você ter que manter aquilo ali, né? Não pode deixar cair. Né? Uhum. E aí o PIN tem uma parceria muito legal com o Tribunal de Justiça do Estado, não sei se você já ouviu falar. A gente recebe pessoas que cumprem penas alternativas à prisão. Eles prestam serviço comunitário para a gente. Comunitário. É a nossa única mão de obra. São esses beneficiários desse programa. E, ao mesmo tempo que o tribunal manda para a gente essas pessoas que cumprem uma quantidade de horas por semana, quando você assina esse convênio também, você preenche um questionário, tipo assim, qual a sua necessidade, qual o material que você precisa. E no nosso caso, a gente pediu material de construção, porque o prédio está precisando de muita coisa. Uhum. E aí, quando foi 2020, comecinho de 2020, mais ou menos, a gente recebeu uma grana de material de construção assim muito legal, que não dava para a gente fazer uma obra nesse espaço que é tombado, porque lá é um material especializado, preciso de um projeto aprovado pelo arquiteto, não sei o quê. Ah, tá.
Só que aí Não é tinha a só parte, fazer uma não, ajeitadinha, né? Não é uma só que aí ajeitadinha. tinha a parte nova, que precisava de uma reforma, e há muito tempo tem uma conversa no PIN, e eu entendo que é uma demanda da nossa cidade, né, de Vassouras, a gente tem uma vocação para o turismo, para a cultura muito grande, e então a gente resolveu fazer uma cozinha-escola com esse dinheiro. E aí a gente alterou o nosso Ah, estatuto e agora também a gente trabalha com gastronomia. Fizemos uma cozinha olha muito legal. só. É com Carlos Belém, né? Isso, Eu vi no Instagram ele falando, eu falei assim: "Gente, olha que legal, ele mergulhou lá em Vassouras", então é mergulho total. Gente, que a gente já legal. fazia, na verdade, antes de ir para esse espaço, desde 2012, assim, para conseguir manter as coisas, né? A gente inventou um evento chamado Concertando a Sexta, que é um jantar-concerto, os artistas doam o cachê e os chefes também. Então, a gente começou com a Ana Roldão, que é uma pesquisadora de gastronomia, uma portuguesa. Ela faz muitas coisas com a gente. E agora, ultimamente, o Belém também tem feito bastante coisa com a gente. Inclusive, essa obra da Cozinha Escola, o Belém orientou bastante, assim, Que legal. deu bastante dicas para a gente, é muito legal. E aí, quando a gente viu esse espaço grandão lá, e um dinheiro de material de construção, né? E as pessoas para fazer também, falaram, bora, vamos E embora, agora? vamos começar a trabalhar gastronomia. E está Muito dando certo. muito certo, assim, está tendo uma procura muito grande, inclusive das crianças, não só dos adultos, mas das crianças também. E a gente acha que a gente vai poder contribuir com a formação de mão de obra qualificada para os hotéis, para os restaurantes, sabe? Para você dar mais condição de geração de trabalho e renda, não só Sim, para as famílias dos alunos do PIN, mas para a comunidade, para quem quiser, né, sim. participar lá. O E PIN aí, acaba sendo uma referência na cidade também, né? uma das, né? Uma das. A gente tem iniciativas muito bacanas aqui em Vassouras. Tem é uma cidade pequenininha, né? Pertinho do Rio, 2 horas e meia, mas a gente fica na Serra, né, no alto, mas com iniciativas muito legais, assim, muito bacanas na área de cultura, principalmente, né? Eu gosto muito Conta pra daqui. gente um pouquinho do que é pensar, né, um projeto social, pensar arte e cultura, fomento, numa cidade pequenininha como Vassouras, a 2 horas e meia do Rio, mas que o carioca nem conhece muito bem Vassouras, né? Porque vai para a região dos lagos quase que o tempo inteiro, prefere o Pois engarrafamento é, pois é. Do que vir ao para invés de ir cá. para um lugar tão bacana como Vassouras. É. O Ziraldo veio aqui no primeiro Festival Vale do Café, em 2003. Ele fez a nossa logo, você sabe, né? O Aham. nosso menininho. E ele disse que é a praça mais linda que ele já viu na vida. É lindo demais, É é lindo linda, né? Eu demais. também adoro. Sou muito babona com a minha Adoro cidade. sentar ali, aquele céu azul maravilhoso. Eu vou em geral no inverno, eu ia como levando os artistas para o Festival Vale do Vale Café, do Café, então né? eu É estava muito sempre no frio. inverno. Aí aquele céu azul maravilhoso, aquele sol quentinho e aquele verde daquela praça, gente, eu perdia meu dia ali. Perdia não, ganhava, né. Ganhava, né? Então, não é, eu acho que não é fácil, mas como não é fácil viver de arte e cultura no Em país qualquer inteiro, lugar, né. em qualquer lugar, né? Mas eu ainda acho que nós somos assim um pouco privilegiados, porque apesar das dificuldades, né, é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo. Então, todo mundo conhece o PIN, todo mundo conhece a gente, a ponto assim de a gente perdeu a identidade, não é mais a Célia do PIN, é o Cláudio do PIN, a gente é conhecido assim, todo mundo é do Sobrenome, PIN. A sim. Jane do PIN, aquele aluno do PIN, professor do PIN, todo mundo, né? Então, assim, as pessoas contribuem, ajudam, sabe? Estão sempre participando. A gente, a gente tem desde 1981, quando foi
criada essa instituição que abriga o PIN, o prefeito, na época, mandou para a Câmara e a gente foi considerado utilidade pública, então, a partir de 81 mesmo, já se firmou um convênio entre a instituição e a prefeitura. Durante um tempo, isso aí ficou parado, mas aí, com a atual gestão, lá em 2019, a gente retomou isso. Que bom. E é uma parceria importante que ajuda bastante a manter as nossas atividades. Tem o Instituto São Fernando, o Anaetê, da Cristina Braga, que é uma grande parceira, madrinhona, que apoia, que ajuda, e muitas pessoas da comunidade que está precisando de alguma coisa, sabe? Quando você fala que vai fazer alguma coisa, eles são os primeiros a chegar. Ai, que bom. Pra você ter uma ideia, quando começou a pandemia, antes de começar a pandemia, a gente fazia entre a gente, os professores, coordenação, uma vaquinha, mas era uma coisa interna, para atender alguns alunos que estavam com dificuldade financeira, com pai desempregado, alguma coisa assim. Com a pandemia, isso cresceu de uma tal maneira, sabe, que, cara... Bom, agora a gente vai ter que fazer uma campanha. E olha, por incrível que pareça, a gente conseguiu atender todo mundo durante a pandemia toda, e a gente continua atendendo agora. As pessoas, sério, fiz o Pix da cesta básica do fulano, ou então tem alguém que entrega direto a cesta básica na casa do aluno. E o aí, lado bom da pandemia, né? Assim, a gente teve a essa coisa... possibilidade de entender vida, né? Isso, comunidade. E as pessoas são bastante solidárias, sabe? São esse evento que eu te falei, o Concertando a Sexta, tem uma madrinhona também, a Ana Calmon, da Fazenda Cananéia, que o que vai acontecer? O que você quer que eu faça? O que você precisa que eu faça? Então, assim, quando você vê a coisa está acontecendo e as pessoas chegaram, você passa uns apertos assim que você fica louca, mas depois no final dá tudo certo e, enfim. Essa é a diferença de morar no interior, numa cidade pequena, né? Isso. Numa cidade grande como Rio de Janeiro, é selva de pedra mesmo, né? Você não tem... Claro que na micro, né? No micro você tem, né? Assim, no seu dia a dia, a sua comunidade ali pequenininha, você faz o que você pode dentro, mas é completamente diferente. Aí você está falando da cidade como um todo, né? Assim, da eu acho cidade que como no um todo. interior você consegue viver um pouquinho mais esse sentido de comunidade, de comum a todos. Não, e de todas as formas, assim, a gente está falando de você conseguir se inteirar assim, daquele seu aluno, daquele PIN que está ali, da vida dele inteiro, porque você conhece todo mundo, então você conhece o professor do menino, você sabe qual escola que ele está, porque tem na matrícula, então você sabe a dificuldade que ele tem, como é que você vai ajudar, se é de oftalmologista que ele está precisando, se é de dentista que ele está precisando. É sensacional. E aí você vai conseguindo, e, enfim, você vai conseguindo resolver as coisas E é isso, assim, você tá, né, quando você fala, quando você conta essas histórias todas, né, assim, o PIN está para além do ensino de música, né, e está mesmo, porque já vem outras linguagens, mas é para além disso, né, é o cuidar daquela criança, daquele jovem e do que está no entorno dele. Quando você, esse menino precisa do oftalmo, esse precisa do dentista, esse precisa da cesta básica, e aí está todo mundo junto nessa história. Isso é muito legal. A gente assim, nunca fez parte, assim, a gente nunca pensou no PIN como objetivo principal do PIN a profissionalização em música. Aconteceu bastante isso, a gente fica muito feliz, lógico, né? Claro. A gente tem muitos bons músicos que saíram daqui, que tiveram o primeiro contato com a música através do PIN, que saíram daqui, que estão bem por esse mundão aí. Uhum. Mas o objetivo principal não é esse. A gente quer que, como a gente acredita mesmo no poder da arte, da cultura, né? como
como ferramenta de Transformação. transformação, e aí a gente acha que quando você tem a possibilidade desse contato, qualquer que seja a linguagem, você é capaz do que você quiser, né? Sim. Então a gente tem alunos que passaram pelo PINC, piloto de avião, turismólogos, Foram médico, seguindo o caminho, foram né? seguindo os caminhos e eles entendem a importância que foi estar ali. E aí não é o estudo da música, eu acho que a música faz com que obrigatoriamente, você se torne uma pessoa solidária, você não consegue fazer sozinho, você tem que pensar em quem está do seu lado, você tem, né? Então, isso aí é desde pequenininho, eles vão crescendo com isso, eles vão aprendendo isso, e aí é muito legal isso, né? Nossa, é Muito. maravilhoso. A gente tem um menino que começou a fazer PIN, porque era amigo de infância dos nossos filhos, e aí fazia violino, um dia fazendo um intensivo aqui com o Paulo Bozizio, o Bozizio falou para ele, por que você não faz viola? E aí ele, tá bom, vou fazer viola. E aí resolveu, trocou, ele acabou o doutorado agora nos Estados Unidos e foi Gente, convidado para dar aula num grande conservatório, e no currículo dele, muito engraçado, porque no currículo dele, a primeira referência que ele tem de multiplicar conhecimento, de como professor, como monitor, é o PIN. Então, eles é pediram informação maravilhoso. dele, muito engraçado, né? Eles pediram informação, você vê. E aí a gente fica muito feliz com isso, mas não é esse o objetivo, né? A gente quer que essa proximidade com a arte, né, com a cultura, faça com que eles se descubram capazes de fazer da vida deles o que eles Eles quiserem. quiserem. O que eles quiserem. Essa opção de escolha é muito importante, tem que ter, porque você olha assim, e é muito triste você pensar, né? Eu falo isso para alguns alunos lá, quando eles às vezes ficam um pouco desanimados. Seu pai não teve essa opção, ele trabalha no que sobrou para ele tem que manter a família, ele tem que colocar comida em casa, então é o emprego que ele conseguiu, não é o seu caso, você tem opção de escolher, então não desiste, não desanima, não é não só do PIN, da escola, para estar no PIN tem que estar na Tem que estar escola, na escola. tem que estar na escola, né? Agora, é uma relação também, assim, às vezes complicada com essas famílias, porque nem sempre eles acreditam, né, que a arte vai dar futuro, que a cultura. Sim, eu Ah, entendo que é muito difícil para é, eles, a vida é dura, né, assim, pois é, você tem que fazer o dinheiro, né, como é que músico viver de música, viver de arte, vai fazer dinheiro? Não. Mas eu acho que é esse o caminho para a transformação e a gente está falando de afetos, né, assim, o PIN afeta aquela criança que vai afetar em casa, né, vai afetar seus pais, seus familiares e aos poucos a gente vai conseguir transformar esse caminho, quem sabe esse mundo doido, eles, né, eles, assim, é eles vão, mostrar caminhos, possibilidades de existência, né. eles vão transformando essa realidade deles, né? Eles vão mudando isso, né? Tem um outro menino, um outro aluno nosso que de Barra do Piraí, ele entrou no PIN com 6 anos. E os pais traziam todo sábado, trazia durante a semana para estudar, trazia sábado para participar dos ensaios, entrou para tocar flauta, queria tocar flauta, e se encantou com a flauta. Aí, no Festival Vale do Café, ele estava fazia a flauta, tinha um horário sobrando, ele tinha que ficar o dia inteiro em Vassoura, resolveu fazer canto com a Quero. Enquanto eu espero minha Nossa, aula de flauta, eu vou fazer canto com a Quero. Bom, abandonou a flauta, estava fazendo cursinho para medicina, ele ia fazer vestibular para medicina. Ele abandonou a flauta, o cursinho para medicina e está fazendo mestrado em canto. E é nosso gente. professor de canto agora. Voltou como professor de canto. Isso era E, uma pergunta que eu ia te fazer, se há esse retorno, né, voltar a não, casa. tem que ter, porque é assim, os que se profissionalizaram, muitos foram embora e tem que Aham. ir, não é? Vassouras é uma cidade pequena, não pode também ficar limitado a isso.
Agora, graças a Deus, tem os que se profissionalizam e ficam. E ficam. Porque aí é a continuidade, né? Tem que ter continuidade. Lá no comecinho, quando a gente falou de onde você veio, onde você está, para onde você vai, a gente está indo já, o Cláudio e eu, assim, para uma aposentadoria. A gente está já tendo uma conversa com as crianças, com as crianças, assim, que entrou lá com 6 anos e hoje está com 21. Ah, sim, as Sabe? crianças. As crianças com 30. Que continua criança. Assim, olha só, está na hora de vocês começarem a tomar as rédeas disso, continuar, estão aqui a vida inteira, né? Alguns terminaram a faculdade de música, estão fazendo outras especializações, mas todo mundo, de uma maneira ou de outra, ligados à arte. Então, a gente está indo para esse caminho, porque a gente entende que tem que renovar, né? Eles têm ideias novas, eles estão com gás, assim, que a gente tinha há 20 anos, a gente agora está querendo ficar mais assim de suporte quando precisar e se precisar. Uma assessoria, uma consultoria. Isso, mas se precisar, a gente está aqui, né? Vamos. E muito legal, porque eles estão assumindo de verdade, assim. Já estão Olha, que começando bom. a se organizar, né? Então tem gente fazendo, tem gente que toca violino, estuda violino, estuda harpa, faz pedagogia, faz que legal, né? Você vai conseguir, então e aí vai ter tem que fazer administração, MBA em gestão financeira, falei que legal, porque eu fiz administração, mas eu não entendo nada de música. O que eu entendo de música é porque eu sou casada com um maestro, sou mãe de 2 músicos, mas aí, né? Então, assim, vai ter uma capacidade muito maior para tocar isso do que a gente teve, né? E aí é a Vocês certeza que a gente entregam tem. um produto para eles já no caminho, e eles vêm só com o aperfeiçoamento, né? O É tempo isso. passou, É, outras possibilidades existiram. Isso é legal, é isso é bacana. e vão continuar da mesma maneira, com os mesmos princípios, com essa coisa forte da solidariedade, de valorização, né, das linguagens artísticas, independente de qual for a escolha, né? A gente sempre pensou isso. Então, tem uma biblioteca, porque um dia 2 alunas de violino começaram a trazer, eu já li esse livro, vou trazer e deixar aqui se alguém quiser emprestado. Então vamos fazer alguma coisa, e começamos a montar uma pequena biblioteca, participamos de um edital, ganhamos uma biblioteca, ela foi crescendo e hoje a gente tem uma biblioteca. Olha, que Então, assim, bacana. eles vão criando uma demanda e eles mesmos vão arrumando maneiras de suprir isso daí, né? A gente sempre ficou mais como suporte, mas é claro que eram crianças, adolescentes. Agora não, agora estão adultos e está na hora, né, De da fazer gente alguma coisa. isso, da gente ficar só dando uma ajudinha quando precisar, e se precisar, eu acho que nem vai precisar, porque eles surpreendem bastante a gente. Ai, que bom. Celinha, me conta uma coisa, como vocês lidaram e lidam, né, ao longo desses anos todos, com a manutenção, com relação a patrocínios, né? A gente está sempre conversando sobre isso, né, a dificuldade, de cativar as empresas, né, para projetos como esse, projetos de arte, de cultura, de formação, que não visam, o comércio ou o marketing, porque não tem 10 milhões de pessoas atingidas, porque o foco é a transformação, é contribuir para a formação daquele indivíduo, né, ser meio de transformação, de melhoria de vida. Como ao longo desses anos todos, né, vocês lidaram com essa questão de patrocínio, de fomento direto, de fomento indireto, como é que é isso? E como é que você vê o futuro, né, num período aí pandêmico? Eu acho que tem, no nosso caso do PIN, a gente tem 2 questões que são muito importantes e assim dificultam bastante.
essa questão do patrocínio para a gente. A primeira é que a gente está numa cidade do interior, né, como você falou, que não tem uma grande visibilidade, e é um projeto de formação, né? Então, a gente nunca, a gente conseguiu uma única vez um patrocínio via Lei Rouanet, bem lá no comecinho, 2004, 2005, por um milagre divino, e a gente nunca mais conseguiu. A outra questão, e aí tem o ICMS, que eu acredito que tem até supermercados, farmácias, redes, né, de supermercados, que poderiam, mas assim, é um trabalho de. Eu já conversei sobre isso na Secretaria de Estado de Cultura, a gente já combinou algumas vezes com a Associação Comercial, mas aí veio a pandemia, eu sei que a gente foi adiando e atrapalhou tudo. Eu acho que tem que ser feito um trabalho com esses empresários e com os contadores desses empresários, porque eles têm pavor de pensar nisso. Então, assim, eles preferem tirar dinheiro do bolso do que. Então, assim, eles patrocinam muito o comércio de Vassouras, eles patrocinam muito os meninos, os estudantes que fazem festa disso, festa daquilo, encontro disso, encontro daquilo, outras instituições, o próprio PIN mesmo já conseguiu alguns patrocínios, mas via lei de incentivo. Não, eu acho que eles ainda não entenderam, também não teve ninguém que explicasse, e não adianta a gente explicar, né? Tem que ser alguém. Tem que ser o poder público. Isso, tem que ser o poder público, eu acho que tem que ser a Secretaria de Estado de Cultura, com alguém do jurídico de lá, que vai conversar com os contadores aqui, para eles entenderem melhor como funciona isso, e aí eu acredito que no futuro a gente consiga chegar, né? Chegar nisso. Empresas de ônibus, a gente tem alunos que vêm de outras cidades que às vezes não conseguem vir. Se às vezes tivesse um apoio, eles poderiam financiar essa passagem e abater no imposto, não é? No ICMS. Mas a gente ainda não conseguiu. A outra questão é que, assim, a gente não consegue ter um produto final, tipo uma grande orquestra com uma qualidade muito boa. É ruim e é bom. Porque se a gente não consegue, é porque aquele menino que ficou muito bom, ele foi embora. Bateu asas. E aí você vai começar tudo de novo. Né? Então, assim, a cada ano é um recomeço. E a gente não quer abrir mão desse trabalho. A gente não quer... Então... Uma orquestra, a gente tem uma orquestra, a gente tem uma banda, a gente tem o coral, a gente tem pequenos grupos, mas isso é só consequência do que está acontecendo ali, não é o objetivo, né? Então, quando chega no final do ano, a gente incentiva muito, vai ter uma prova agora, a gente acabou de incentivar um menino da flauta, vai estudar, porque vai ter uma prova para o Rio, vai lá. E aí a Cristina, não, eu dou um jeito, a gente consegue lugar para ele ficar, se ele passar, não vai estudar, moleque, você tem que ir, não pode ficar tocando flauta só aqui, em Vassouras e no Amaitê. Se você quer ser músico profissional, você tem que ir, né? Então a gente vive incentivando. Asas, né? É isso. E aí, mas esse quer dizer, é difícil, eu entendo que é difícil para o outro lado entender, mas esse é o produto final de vocês, né? É preparar o caminho para ele bater asas. Então, no primeiro Cultura Presente nas Redes, eu participei, e aí eu fiz um documentário da importância do PIN na profissionalização dos jovens aqui da região. E foi muito legal, assim, foi tão difícil chegar em cinco jovens, foi muito difícil. Depois, no final, depois eu falei, caraca, não tem nenhuma menina. Não tem menina, mas assim, como é que você vai botar ali, sabe, na hora? E aí acabou que ficaram cinco meninos. Todos passaram pelo PIN, são todos profissionais, estão todos aí pelo mundo afora. Pelo mundo. E aí você começa tudo de novo. E aí é claro que são iniciantes, estão começando agora, né? Então, assim, você não tem o patrocinador, ele quer
negócio, assim, sabe, de impacto, que você Marketing. mostre, e o marketing, que apareça a marca dele. Mas esse eu acho que é o maior problema, a Pois é, falta de entendimento do é que é isso. um projeto de formação, um projeto de responsabilidade social, que todas as empresas hoje falam e perguntam: não, mas eu preciso de um projeto social, porque eu tenho lá meu relatório de responsabilidade social. Isso é responsabilidade social. É você dar possibilidades de existência àquela criança, de escolha, como você mesmo disse. Ele hoje tem o direito de escolher, apesar da pressão, mas ele pode escolher se ele quer ou não fazer a prova de flauta. É isso, é isso. Ele vai, ele vai. Não, a gente pressiona porque você vê que ele é É uma bom, brincadeira. ele é bom, a cada dia o som dele está melhor. Então, assim, se você quer Como vai isso, desperdiçar esse é talento, isso. Se né? você gosta de tocar, sabe? Vamos lá, vai tentar, vai fazer a prova, né? E aí a gente fica assim, é um dilema, porque apesar da dificuldade financeira, né? Agora, a gente acha que não tem que abrir mão desse objetivo que a gente escolheu, que tem sido importante, né? A gente avalia isso com as famílias, com as crianças, né, com a Uhum. diretoria, com a comunidade mesmo. Então, todo ano a gente começa tudo de Tudo novo, de todo novo. ano a gente começa tudo de novo, né? Quando você. Mas esse é o projeto, né? Esse é o Pois objeto de é, vocês, esse esse é o é o. objetivo. Não precisa formar orquestra, né? Tem um monte. O que vai ser feito dessas orquestras todas? O mercado absorve. Pois é. Então, assim, nem tem mercado para tudo isso, né? Se a gente Não for pensar tem, em. gente. É, Precisa ser. Isso é uma coisa que eu venho conversando muito, né? Assim, esse entendimento do projeto de formação, de transformação através da música. Não é para você formar músicos profissionais, formar orquestras de tudo quanto é jeito. Não há mercado para isso. O mais importante é você abrir espaço para a formação daquele indivíduo, né? Porque a é, formação dele não é só a formação escolar, não é só a escola, o que ele vai aprender ali. Ele precisa de muito mais que isso, ele precisa de uma formação cultural, para que pois ele é. se reconheça, para que ele tenha direito de existir. Ter a consciência da sua capacidade, É né? Eu falo isso. isso, é isso. E aí a gente está, assim, a gente sempre pensou nisso, a gente sempre acreditou que a gente tem que buscar uma maneira de sustentar o PIN. É claro que as parcerias continuam sendo importantes, né? A gente não vai abrir mão de nenhuma delas, Nem pode. mas essa cozinha escola, o espaço que a gente ocupa hoje é um espaço assim privilegiado, né? A gente está no centro histórico, o espaço central, assim, então as aulas do PIN são abertas, os ensaios são abertos, tudo aberto. E aí, com a cozinha escola, com essa última alteração que a gente fez no nosso estatuto, depois de muita conversa, depois de muita. E aí a gente está com grandes planos, assim, sabe? Oba, vem coisa boa, gente! Vamos lá para a Pois vassoura! é, de conseguir uma coisa assim que você faz, não, mesmo que um parceiro ou outro esse mês não possa, você tem uma reserva, você consegue segurar, e eu acho que a gente tem esse caminho. A gente tá caminhando para isso aí, graças aos nossos parceiros, aos nossos amigos, aos nossos padrinhos. Que maravilha, gente! Celinha, e como é que a gente pensa uma cidade como Vassouras, uma cidade histórica, que tem toda uma história ali, como é que é essa relação, né, de arte, cultura e turismo para vocês? Olha, eu acho que é o nosso caminho, assim, é o nosso único caminho. A nossa cidade é linda, né? Muito bonita mesmo, tem fazendas maravilhosas, tem espaços incríveis, tem iniciativas
de arte e cultura que são fantásticas, sabe, uma diversidade maravilhosa, que precisa ser conhecida, precisa ser divulgada. Eu acho que a gente está chegando assim nesse entendimento, sabe, coletivo. Eu acho que agora a gente está começando a chegar, porque não tem outra maneira, não tem outro caminho. Ou você investe no turismo e na cultura, e eu estou vendo isso acontecer agora, né, com mais de uma maneira menos dolorida, sabe assim? Que antigamente, quando você falava isso, muitas vezes você também deve ter ouvido isso. As pessoas perguntavam para o Cláudio, para o meu marido, o que você faz? Eu sou músico. Não, mas sua profissão, eu sou músico. Bem, músico O é que o você faz hobby. para viver? Eu sou músico. Sabe assim? Tipo, para viver, eu toco música. Então, na flauta, sabe? Não, alguma coisa que dê dinheiro. É difícil, né? Então, assim, é difícil viver de arte e cultura no Brasil inteiro, acho que no mundo, né? No Brasil principalmente, mas numa cidade pequena é mais difícil ainda, sabe? Então, assim, só que agora você começa a ver que as pessoas estão começando inclusive o poder público, né? Eles estão investindo bastante, assim, sabe? Criando várias possibilidades, e aí você começa a ver que eles estão começando a entender que é esse o objetivo. Né? Você vê, a gente está com um festival de cinema agora, começou domingo, a cidade está lotada, os hotéis estão com praticamente 100% de ocupação. Sabe assim, tá fantástico, maravilhoso. É isso. É isso. Né? Aí ganha o comércio, ganha um montão de ganha gente trabalhando, um monte de jovens conhecidos, adolescentes, alunos do PIN. Não, essa semana eu não passo na aula, não consegui um bico na produção do festival. É isso. Então, assim, é o único caminho que eu vejo, e eu acho que tem que ser esse aí mesmo. É esse aí que a gente tem que caminhar e ajudar a construir, porque é o futuro, né, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Né? Sim. Né? E preservar, né? Nosso centro histórico é lindo, maravilhoso, tem que ser cuidado, tem que ser mostrado, tem que ser conhecido. Né? A gente precisa, o Brasil não tem memória, né? Não valoriza, e a gente precisa, isso é a nossa história. Eu acho quem somos, né? Eu não sei se é no final desse ano, comecinho do ano que vem, também que inaugura o Museu Vila de Vassouras, que é ali do lado da igreja. Nossa, né? Uma construção fantástica, maravilhosa, divina, que vai ser assim. Então, eu acho que é isso, a gente está começando no caminho, eu acho, tem muita coisa para caminhar ainda, mas o importante é que começamos, né? Isso. E cultura e turismo, não tem outro caminho, não tem outra saída, não tem. Na verdade, não tem para ninguém, né, Krika? Porque se a gente não tivesse, durante a pandemia, mesmo que online, mesmo que à distância, essas iniciativas, o que ia ser da gente? Com tudo que a gente viveu, com todo o pavor que a gente passou, não é? A gente ia enlouquecer, né? A gente ia enlouquecer. Então, foi graças à arte que sobrevivemos. Como já disse Ferreira Goulart, né? A arte é isso, porque a vida não basta. Porque a vida não basta. Ter uma camisa assim que eu amo. Não é? Eu sou apaixonada por essa frase, porque ela diz tudo, né? Pois é isso. Celinha, falando em pandemia, né? Assim, como vocês passaram esses 2 anos de pandemia? Vocês migraram para o online, pararam os trabalhos? Como é que é essa volta? A gente parou no mesmo dia que o governador assinou aquele decreto de para tudo, em 2019, março. A gente parou naquele dia. Então, assim, no final do dia, a aula com os nossos professores, a aula presencial com os nossos professores, acontece sexta e sábado. Então, foi uma sexta-feira, eu lembro bem disso. No final da sexta-feira, o pessoal falou: o governador assinou o decreto, a gente dispensou todos os professores, foi todo mundo embora. Aí a gente trabalhou essa semana seguinte online, né? Diretoria, coordenação, professores, e resolvemos que íamos manter as atividades, todas as atividades à distância.
Hum. Foi uma dificuldade, porque alguns alunos não tinham celular, não tinham internet. Aí a gente queria. Realidade nossa, né? Realidade nossa. Aí fizemos uma vaquinha, conseguimos doação de alguns celulares, alguns pacotes de dados, fizemos um esquema para que alguns alunos pudessem usar a internet da sede, horários assim que eles pudessem ir sem dificuldade, né, para poder usar. E ficamos um mês entregando instrumentos de casa em casa. Levamos todos os instrumentos para a casa dos alunos, porque normalmente os alunos mais adiantados, os que já são monitores, eles ficam com o instrumento em casa, os que podem, né? Uhum. Os que não são assim, tipo harpa, tímpano, não. Sim. Eles ficam no PIN e as crianças vão estudar lá. Mas violino, viola, violoncelo, contrabaixo, quando eles estão numa idade, num nível, né, que precisa de um tempo maior de estudo, eles levam para casa. Só que os outros, eles compartilham, o mesmo instrumento é compartilhado por 5, 6 alunos, então eles ficam no PIN. E aí a dificuldade foi chegar numa decisão, né, com os professores para qual aluno que ia aquele instrumento, quando você chega assim, 5 alunos em um instrumento. Caramba! Mas tivemos que fazer para não ficar parado, né? E aí botamos o nosso carro, Cláudio e eu, e passamos um mês, mais ou menos, fomos até nas outras cidades, entregamos todos os instrumentos, e ficou cada instrumento espalhado na casa de todos os alunos, e a gente ficou assim até junho do ano passado. Quando foi junho do ano passado, que começou a liberar aos poucos, a gente também voltamos assim, né, aos poucos. O presencial? Com presencial, mas aulas individuais, não tinha mais aula em grupo, não tinha tanto coral, e agora sim, a partir desse ano, que está mais próximo da normalidade. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem uma preocupação grande, porque nós temos uma quantidade grande, assim, não enorme, mas para mim é uma quantidade grande, tipo 6, 7 alunos nossos que não podem se vacinar. Eles têm uma restrição lá de saúde. E instrumento de sopro, né, Crica? A gente fica muito preocupado, complicado. Então, a gente ainda continua com o uso de máscara. Fizemos até a máscara do PIN, para eles ficarem animadinhos. E as turmas são bem menores, as salas, graças a Deus, desse espaço, as salas são bem amplas, bem arejadas. E vai passar. Encontrar, né? Vai passar. Encontrar esse caminho. Como é que a gente volta à normalidade? Que não é igual, e nunca mais vai ser ao que a gente viveu. É uma nova realidade, né? Como é que a gente se adapta a isso? Nesse momento, assim, vocês distribuíram os instrumentos, né? Cada aluno ficou lá com seu instrumento, e aí, o ano passado, vocês começam as experiências presenciais. Esses instrumentos continuam com cada um deles ou volta ao que era o instrumento compartilhado? Aí voltou para o PIN e eles continuam compartilhados. E aí cada professor tem um recipiente gigante de álcool, cada criança que vai trocar de instrumento, lava a mão, higieniza com álcool, antes de um passar para o outro. E os instrumentos de sopro, eles são lavados. A sala que acontecem as aulas, que tem instrumentos de sopro, elas têm tanque, água, sabão, que aí eles são lavados. E, geralmente, tipo o bocal, a palheta é individual, eles não são... Sim. Compartilhados, né? Só o instrumento mesmo. Assim, não aconteceu nada, não vai acontecer, né? Se Deus quiser, a gente está com bastante cuidado, mas já estamos voltando, assim, tá? A nossa cidade, eu acho que está bem controlada. Hoje nós tomamos a 4ª dose de vacina, olha que maravilha. Olha só, gente, fiquei com inveja agora. Pois é, hoje nós tomamos. E aqui em Vassouras foi muito assim,
A primeira dose nós tomamos em casa, a gente não, porque estava bem no começo, assim, que começou a vacina, né? Aham. E aí as pessoas vieram vacinar a gente em casa, a gente nem precisou Sim. Nada sair como para morar no isso. interior, No né? interior. Então, assim, está bem controlado, não tem assim, tem um tempão que não tem Algum caso, alguma algum caso coisa. grave, né? Assim, mas perdemos amigos queridos, do PIN, inclusive, né? Então, foi sofrido, mas Sofrido agora bastante. a gente É isso, acha que não está. tem jeito, a gente vai ter que encontrar essa nova maneira de viver, né? Eu acho que vai ser assim por um tempo, vai lavar instrumento, a sala vai ser com menos pessoas, mas a vida tem que continuar, a gente precisa, né? É isso, a gente precisa encontrar o caminho da normalidade. A normalidade a partir do ano 2022, né? Não dá para querer Isso, voltar não. o que foi, não tem jeito. Aprender também com o que a gente viveu, né? É, isso é fundamental, né? Aprender com o que a gente viveu e ter coragem, né? Para não Muito. desanimar, não desistir. Telinha, nossa prosa está chegando ao fim, queria Já? mais, são 4 É, para já. ser. Que Prosa bom, faltou, Kika. como eu sempre É, falo, faltou o café com pão de queijo, né? pois é, menina, tem uma receita de pão de queijo do Belém. Oxe, manda para mim, Oh, pode? que você não tem ideia. A gente organizou umas oficinas de culinária, uma de Natal e uma de Páscoa. Nossa, foi um sucesso. Ai, Aí com gente. cardápio especial de Natal, Uhum. e aí entrada, prato principal, sobremesa. Entrada, prato principal, sobremesa. As duas ele fez assim. E aí no de Páscoa, na entrada, uma das entradas era um pãozinho de queijo. Olha, Crica, Que maravilhoso. Nunca mais eu comprei pão de queijo no mercado. Agora eu só Você faço que do faz o Belém. pão de queijo? Acho que o Belém ensinou na oficina de gastronomia. Assim, ele ensinar é uma coisa, a outra é a gente conseguir fazer. Menina, vem fazer a oficina do Belém, você vai adorar. Ah, eu vou fazer, eu quero aprender esse pão de queijo. Vou te mandar. Muito legal. Que bacana. Celinha, então, assim, eu te agradeço 1 milhão de vezes pela sua disponibilidade. Quero te parabenizar por esse trabalho, assim, sou fã do seu trabalho, acho que é super, super, super importante. A gente tem que ter PIN pelo Brasil inteiro, a gente tem que ter pessoas que fazem por aí tudo. É claro que a gente tem, mas a gente precisa de mais, né? E eu desejo vida longa, que seja renovado, né? Que os jovens tragam as suas experiências, né? E um pouquinho do século XXI, porque eu, pelo menos, ainda estou lá no século XX. E vida longa, assim, ó, espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Estou doida para ir a Vassouras, agora mais ainda para comer esse pão de queijo. Crica, eu que agradeço. Muito legal. Muito obrigada pela oportunidade. Falar do PIN é uma maravilha, eu adoro. Ah, e é um projeto lindo, as Obrigada pessoas pela precisam oportunidade conhecer. de falar do PIN, de falar um pouquinho da minha cidade, de deixar as pessoas com vontade de vir, né? Tem que vir. E vem você Tem. também, Eu vem. vou em breve, eu estou assim ensaiando para ir para Vassouras já faz um tempo, mas sempre acontece alguma coisa, mas eu vou. Quem Vem sabe sim. quando o frio chegar eu Meu apareço. Deus, tá frio demais, tá frio demais. E então, vida longa para o PIN, para você. Em breve a gente vai se encontrar. Me manda aí as notícias sempre. Quero Vou mandar. fazer essa oficina aí com Belém. Quem sabe eu aprendo a cozinhar direito. Tá E a gente se certo. encontra em breve. Muitíssimo obrigada. Pessoal, obrigada pela audiência. Por favor, conheçam mais e mais e mais do PIN, fuçem na internet. E mais que isso, pega o carro, pega o ônibus e vá visitar Vassouras. É uma cidade linda, tem muita coisa bacana acontecendo lá. E estando em Vassouras, bate lá na porta do PIN e fala: Celinha, eu vi você no Bora Prosear, vim aqui conhecer o Legal isso. PIN. Sejam todos bem-vindos, é isso aí. Obrigada, Kiko. Um beijo grande. Obrigada.
Um beijo, beijo para todo mundo. Mês que vem tem mais Bora Prosear. Tchau, Legal. pessoal, boa noite. Beijo, tchau.